Eu quero voltar ao texto do Apocalipse, capítulo 20, porque na semana passada nós iniciamos uma abordagem sobre o milênio e o fizemos de forma temática. A ideia hoje é abordar a mesma passagem usando a chamada hermenêutica histórico-gramatical, entendendo mais a passagem do que o tema milênio. Né? Muito embora o milênio esteja presente aqui, existem outras informações que não foram exploradas na semana anterior e nós queremos fazê-lo hoje. Eu vou voltar à leitura dessa porção da Palavra de Deus para que a gente possa, então, abordar textualmente a passagem. Vejam, Apocalipse 20, do 1 ao 6, a Palavra de Deus nos diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que no mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Bem, a primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam é que nós não vamos esgotar essa abordagem ao tema sobre o milênio com essa exposição. Eu pretendo, após finalizar a exposição da trilogia das parábolas lá em Lucas capítulo 15, no próximo domingo, voltar à abordagem textual de Apocalipse capítulo 20, desta forma, em uma mensagem expositiva no domingo à noite e uma interpretação de todo o capítulo 20. Eu acredito que, como esse tema é um tema que divide opiniões, nós precisamos de fechá-lo. E eu creio também que nós não teremos a possibilidade de fazer isso ainda hoje. Então, ficará algumas coisas para o próximo encontro desse tema, que será de domingo a 8, quando nós vamos voltar a abordar essa questão que envolve o milênio. Eu tenho falado aqui que o milênio é um tema importante, mas ele não é um tema que deve ocupar exaustivamente as nossas mentes. Por quê? Porque, muito embora seja um tema bíblico, muito embora exija estudo e uma interpretação coerente, nós precisamos de entender sempre que, não obstante ao milênio, o mais importante é nós entendermos que Cristo vai voltar. Então, em linhas gerais, nós precisamos estar preparados, não apenas para o milênio, mas, sobretudo, para a parousia, que é a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, nós dissemos aqui na semana passada que o livro do Apocalipse pertence ao gênero apocalíptico, caracterizado por linguagem simbólica, por visões e por muitas figuras. Na hermenêutica histórico-gramatical, que é a ferramenta de interpretação que os teólogos reformados utilizam, há uma consideração do contexto no qual o texto foi produzido. No caso do Apocalipse, na segunda metade do século I.
Na hermenêutica histórico-gramatical, há também uma valorização da gramática, ou seja, segue-se uma interpretação que avalia e analisa palavras, as expressões e a estrutura do texto. Na hermenêutica histórico-gramatical, há uma necessidade também, dentro de uma interpretação mais coerente com a intenção que o autor teve em comunicar verdades aos seus leitores, de reconhecer que há o uso de símbolos sem forçar qualquer literalismo indevido. Então, esta abordagem, primeiro, considera a estrutura do texto. Qual é o texto, pastor? Apocalipse, capítulo 20, verso do 1 até o 6. Então, esse texto está dividido em 3 seções. A primeira delas, versos do 1 ao 3, nós percebemos na leitura que Satanás é preso. A segunda dela, verso do 4 até o 6, na parte A, nós temos uma informação dos santos, os crentes, aqueles que já haviam partido para a eternidade, que estão reinando com Cristo. E a terceira e última seção dessa passagem, nós encontramos no verso 6, parte B de Apocalipse, capítulo 20, a bem-aventurança ou a felicidade dos participantes da primeira ressurreição. Então, dadas essas informações, nós precisamos de, inicialmente, falar sobre a prisão de Satanás. Afinal, a primeira sessão, versos 1 até o 3, João recebe uma visão, uma revelação de que um anjo prendeu o dragão, que ele define também como a antiga serpente, e ele declara que é o diabo e Satanás. Então, há algumas observações a fazermos aqui. Primeiro, os termos dragão, serpente, diabo e Satanás são identificações claras do mesmo ser. Segundo, a prisão não significa aqui a eliminação total da atuação de Satanás, mas uma restrição específica. Então, vejam, muito embora ele esteja preso, ele continua agindo dentro de uma limitação que foi posta. Então, a interpretação amilenista desta passagem compreende que essa prisão ela ocorreu na primeira vinda de Cristo, especialmente em sua obra redentora, melhor vista e lida no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versos 28 e 29. Dentro dessa visão amilenista, nós precisamos de entender que a prisão de Satanás teve o objetivo de que ele não enganasse mais as nações. Devemos lembrar que a sua atuação no passado foi uma atuação de vedar a possibilidade de que povos que não tivessem uma relação direta com o pacto e a aliança que Deus fez com os judeus, e aqueles prosélitos que foram inseridos nesse bloco de pessoas que tiveram seus sentidos despertados, esses povos, dessas línguas, dessas nações, não tinham conhecimento das promessas que Deus havia feito ao povo da aliança. Então, até o advento de Cristo, seu primeiro advento, a sua encarnação, seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição e a ascensão aos céus, as demais nações viviam sem a compreensão dessa ação graciosa de aliança que Deus fez com o povo judeu. Então, no verso de número 4, a gente vai perceber que João vai começar a tratar sobre
a vida daqueles que reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui entra de forma mais explícita a ideia do milênio. Então, é importante a gente pensar, dentro da primeira sessão, que essa ação de ludibriar, de enganar, de vedar a possibilidade de que as pessoas conhecessem a obra redentora e se apropriassem da mensagem salvadora, passou a ser diluída exatamente quando Cristo age no sentido de amarrar o valente. E a partir da internacionalização da igreja, em Atos capítulo 2, quando a promessa de João se cumpre, que as demais nações passam agora a ouvir o evangelho sem impedimentos. E aquele fenômeno que nós temos lá das línguas, que são glossolares, ou seja, são idiomas, é um fenômeno que vai sinalizar que a igreja que estava vinculada a apenas uma nação no passado, agora recebe a incumbência e a missão de anunciar a todos os povos, línguas e nações, de forma destemida e desimpedida, sem essa oposição direta do diabo, o evangelho a todas as pessoas. Então, é interessante nós entendermos, dentro dessa primeira sessão, que o aprisionamento de Satanás, quando ele é lançado no abismo, vejam, quem fez isso foi um anjo. Verso 1 diz: então vi descer do céu um anjo, é uma visão de João, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Ora, nós precisamos, à proporção que nos debruçamos sobre uma passagem bíblica, entender o seu gênero. Vocês devem estar lembrados ainda o conceito que nós temos de uma parábola. Parábola é uma história do cotidiano que tem uma lição central. Cristo, ele falou em parábolas, não apenas para instruir os seus, mas de forma polida e diplomática, dar consciência de pecados aos seus oponentes. Então, lá na parábola, nós precisamos de nos apropriar da história e interpretá-la buscando uma lição grandiosa. E as lições embutidas naquela trilogia de Lucas, lá no capítulo 15, são lições que revelam a disposição do Deus eterno e soberano de perdoar pecadores. Não apenas de perdoar, mas em busca deles, de trazê-los para o regaço santo, para a relação fraterna, e colocá-lo no lugar próprio, para que eles sirvam, para que eles sejam também agentes para a propagação da mensagem gloriosa da salvação. Então, aqui em Apocalipse, nós precisamos de entender que o texto é um texto simbólico. Quando a gente lê, por exemplo, Apocalipse capítulo 3, capítulo 20, verso 1 até o 3, a gente termina criando uma ideia, não é? Verso 20, parte B, diz que o anjo tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Não é? Você cria naturalmente realidades dentro da sua cosmovisão e termina buscando uma interpretação literal. Isso é um perigo hermenêutico muito grande, porque o texto está tratando de símbolo. Tanto chave como corrente aqui
são metáforas, são expressões retiradas dentro de uma simbologia, e quando interpretadas literalmente, são perigosas. Então, a regra hermenêutica, ou seja, de interpretação dentro de uma visão histórico-gramatical, não permite que pensamos na corrente, na chave, no abismo, de forma literal, muito menos no milênio. É por isso que os teólogos reformados, dificilmente você vai encontrar um teólogo reformado que abrace a ideia do pré-milenismo ou do pós-milenismo, que se ocupam em interpretar a passagem de forma literal, entendendo que aqui são 1000 anos literais. Como calvinistas, nós entendemos que isso aqui é o símbolo de uma realidade concreta. Então, na segunda sessão, verso 4, João vai tratar sobre o milênio. Ele diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram, ele diz, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Meus irmãos, essa visão ela é extremamente confortadora. Qual o sentido que ela é confortadora aqui? Primeiro, que Satanás, que enganou as nações, que estava a usar pessoas na segunda metade do segundo século, como o próprio império e os religiosos, para se levantar contra a missão da igreja, é declarado aqui como aquele que foi derrotado pela pessoa de Cristo, que tornou os eleitos mais que vencedores. Vejam que, na proporção que João enxerga Satanás derrotado e limitado nas suas ações, preso num abismo, limitado em suas ações pelo símbolo de uma corrente, ou seja, ele não consegue fazer tudo o que ele deseja, tudo o que ele quer. Ao mesmo tempo, ele enxerga aquelas pessoas com quem ele conviveu e que foram objetos do ódio religioso e também da fúria dos políticos daquele período. Ele as enxerga agora no seu estado intermediário da alma, não mais sem as cabeças, mas como almas redimidas naquilo que nós conhecemos na teologia como estado intermediário da alma. Ou seja, João está dentro de uma visão encorajadora. João enxerga um povo que, mesmo aparentemente derrotado, é mais que vencedor. Ele enxerga, inclusive, a experiência da morte como uma promoção para uma eternidade gloriosa e feliz. E dentro dessa visão, ele percebe que esses 1000 anos é um número simbólico, indica a plenitude ou completude. Ele declara ainda que eles reinaram, e o verbo aqui está no passado, indicando uma realidade já iniciada. Percebam que, primeiro, o milênio não é literal. Segundo, ele enxerga aqueles que haviam tombado, cujos corpos haviam sido sepultados, no estado glorioso, com a sua alma redimida na presença de Jesus. Então, aqui nós precisamos de entender que o milênio é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E nós não temos uma definição de tempo para isso. Jesus ensinou, inclusive, que nós não devemos ter curiosidade para definir quando ele vai voltar, muito menos usar do expediente da interpretação na escatologia
pensando que, por algumas ocorrências, ele já está às portas. Já estudamos o texto lá de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e percebemos que havia uma confusão na igreja de Tessalônica entre a volta iminente e a volta imediata. A volta de Cristo é iminente, mas não é imediata. Não foi no primeiro século e não é também agora. Porque há ainda algumas figuras escatológicas que aparecerão para que se cumpra tudo aquilo que foi dito até que ele venha. Então, nós precisamos de entender aqui, primeiro, que o reinado, ele ocorre no céu, com os santos falecidos, com aqueles que já partiram para a glória celeste. Ou seja, a morte para João é um estado exuberante da alma daqueles que foram empoderados para reinar. Mas ele acontece também na terra, por meio da igreja. Por que é que ele acontece também na terra, por meio da igreja? Porque Paulo vai escrever aos Efésios, no capítulo 1, versos do 20 ao 22, afirmando que Cristo já reina. Obviamente que o seu reino, ele disse que não é deste mundo, ele reina no céu, ele tem o domínio de todas as coisas, mas que esse reino ainda está limitado pela oposição de Satanás, que mesmo lançado em um abismo, mesmo amarrado a uma corrente com as suas ações limitadas, ele continua perturbando a missão do povo de Deus, porque assim como ele se levantou no Antigo Testamento, assim como ele se levantou contra o próprio Senhor Jesus, ele continua se levantando desde a sua ascensão aos céus, contra a igreja que recebeu a missão de anunciar as boas novas a todas as pessoas. Então, a gente precisa olhar para o mundo dentro de uma cosmovisão cristã que nos permita entender que os sistemas de governo e as pessoas são agentes de Satanás. Quando a gente pensa, por exemplo, nos países da cortina de ferro, a cortina 1040, né? E a janela 1040, me perdoe. A gente precisa entender que dentro dessa visão da janela 1040, o que acontece nesses países onde o cristianismo ele não é tolerado, onde pessoas são conduzidas à morte, é que Satanás está furioso com o avanço da igreja. E ele sabe, porque ele conhece a palavra de Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, nesses lugares, mesmo sob a fúria, mesmo sob perseguição, mesmo sob martírio e a morte de tantas pessoas, Cristo está sendo apresentado, porque o Senhor reina, ele já reina. Então, vejam aqui que o verso 4 vai declarar quem são aqueles que reinam. O texto diz, na visão de João, ele declara: vi as almas dos decapitados. Irmãos, vejam que experiência gloriosa. João está exilado em Patmos por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus. Ele tem lembranças, ele tem a sua mente carregada de informações e de episódios dos próprios apóstolos, muitos que foram decapitados, cerrados ao meio. Ele tem experiências de outros irmãos que eram lançados nas arenas, que eram tragados, engolidos, degustados pelas feras. Gente que foi enforcada, queimada, morta ao fio da espada. Ele tem lembranças vívidas dessas pessoas. São elas que ele enxerga reinando. Enquanto Satanás está preso e limitado, João enxerga os crentes que reinam. E eles morreram e agora estão reinando com Cristo no céu. Então vejam, meus irmãos, que João está se referindo aos mártires.
e, por extensão, a todos os crentes fiéis, aqueles que hoje morrem, que são mortos nesses países do Oriente Médio. Eles deixam essa vida, os seus corpos tombam, são sepultados para aguardar o dia da ressurreição, mas eles passam a reinar com Cristo no milênio, que é um símbolo, um número concreto de tempo que nós não sabemos, da primeira até a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas João agora, caminhando para o final, versos 5 e 6, ele vai falar sobre o valor da primeira ressurreição. Vejam, verso 5 diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, no verso 6, ele diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Bem, João diz que esta é a primeira ressurreição. Nós precisamos de entender o que é que João quer comunicar com isso. Primeiro, há pelo menos duas interpretações aqui. Na visão milenista, a primeira ressurreição é espiritual. Ou seja, é uma ressurreição espiritual e não física. Quando é que ela acontece, pastor? Quando os nossos olhos são aclarados. Nós estávamos mortos, mas revivemos. Paulo vai dizer que Cristo nos deu vida estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. Então, a visão aqui é uma visão de uma ressurreição espiritual, que pode significar o novo nascimento ou regeneração, mas pode apontar também para a entrada na glória celeste após a morte. Então, vejam que não há aqui nenhuma ressurreição física. É uma ressurreição espiritual. João está vendo pessoas e ele reconheceu essas pessoas porque faziam parte do cotidiano dele. Pessoas que haviam experimentado de Cristo. Então, somos nós que ressuscitamos e que já ressuscitamos, que estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Nós também reinaremos com Cristo, reinaremos com Ele, quando partirmos para a eternidade. Então, o contexto, ele favorece a segunda opção também. E essa visão de João oferece a visão de alguém que está contemplando pessoas que ressuscitaram aqui, que receberam a Cristo, mas que por causa dessa ressurreição estavam reinando nos céus. Então, sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. A segunda morte, nós reconhecemos por Apocalipse capítulo 20, verso 14, que é a condenação eterna. Os que pertencem a Cristo estão seguros eternamente, porque já ressurgiram, porque já ressuscitaram. Então, a síntese teológica de uma interpretação amilenista dessa passagem de Apocalipse capítulo 20, verso do 1 até o 6, primeiro, indica que o milênio é presente e espiritual, não futuro literal. Segundo, que Satanás está limitado, mas ele não está totalmente inativo. Terceiro, que Cristo já reina. Quarto, que os crentes já participam desse reino. E, por fim, que a vitória final ocorrerá na parousia, ou seja, na segunda vinda. Então, se você utilizar de uma coerência interpretativa, você jamais compreenderá
que esse milênio é literal, ele é simbólico. Então, eu quero concluir dizendo que Cristo já reina, que o mal está sob controle, que a morte não é derrota e que a perseverança na fé nos fará reinar com Cristo um dia e eternamente. Então, eu quero orar, pedindo ao Senhor sua bênção sobre esse estudo, a fim de que Ele guarde no nosso coração sua palavra para não pecar.